Entrando em Tarcísio agora, né, Tarcísio de Freitas, vamos para números. 48, ele apresenta 48,6% na Câmara dos Deputados, né, dentre os 107 entrevistados, 48% acredita que seja Tarcísio, e no Senado, 44,4%. O que explica, na sua visão, tamanha vantagem consolidada e se Tarcísio é, sim, o principal contraponto do presidente Lula hoje? Perfeito. Olha, existem algumas situações. Há uma dificuldade, Monique, natural muito grande de lideranças fortes em estados periféricos conseguirem nacionalizar o seu nome. O conceito de estado periférico que eu estou trazendo aqui é, por exemplo, um estado que tem menos população. São Paulo é o estado com maior contingente eleitoral do país, é o maior colégio eleitoral do país. Então, naturalmente, ser governador de São Paulo te coloca em holofotes nacionais, mesmo que você esteja atuando em questões locais. Existe essa dificuldade muito grande, não só no momento atual, mas historicamente, de você ser um governador e você conseguir se viabilizar politicamente nacionalmente. Lembro que o último governador que se elegeu presidente da República foi Fernando Collor, em uma eleição considerada atípica, né? Uma eleição crítica, que a gente chama, que a gente vivia uma crise política, institucional, econômica, social naquele momento. Então, ele colocou-se como outsider naquele momento e conseguiu viabilizar-se. Mas, via de regra, governadores têm muita dificuldade em, mesmo tendo uma grande aprovação local, conseguirem se cacifar e se viabilizar nacionalmente. Não é o caso natural de alguém que ocupa a posição no Palácio dos Bandeirantes, né, à frente do governo de São Paulo. Então, isso naturalmente já facilita essa posição de Tarcísio. Além disso, nós temos outras questões. Tarcísio envolveu-se, por exemplo, na articulação que acabou resultando na aprovação da reforma tributária em julho de 2023, e é importante colocar, ele ajuda na construção de alguns acordos que beneficiaram o Estado de São Paulo e, a partir disso, facilitou a construção daquele texto, mesmo com oposição do então do ex-presidente Jair Bolsonaro naquela circunstância, que orientou a oposição a obstruir. Então, desde o final do primeiro semestre ali de 2023, você já vê Tarcísio de Freitas atuando também em campo nacional. E isso, naturalmente, ocorreu em outras ocasiões. Ele envolveu-se nos últimos meses para tentar viabilizar o projeto de lei chamado de anistia, ou que analisa, né, eventual redução de pena para aqueles condenados no 8 de janeiro. Ele também envolveu-se nisso, e eu já me referi aqui à atuação dele na MP 1303 no mês passado. Então, naturalmente, o fato dele estar numa posição do tabuleiro político muito privilegiada, que é o governo de São Paulo, e ele buscar envolver-se em temas nacionais em discussão no Congresso Nacional, facilita essa percepção dos parlamentares de que ele é uma liderança importante, capaz de liderar o campo político na direita, na ausência de Jair Bolsonaro. Agora, Luan Tarcísio, o governador Tarcísio, ele sempre foi tido como uma postura, um discurso muito mais técnico do que ideológico, né? Ele era ministro da infraestrutura, né? Mas, ultimamente, que ele tem sido um pouco mais aguerrido nas últimas manifestações, ele tem adotado uma postura um pouco mais aguerrida, até se referiu a Alexandre de Moraes em seus discursos recentes, mas ele sempre foi tido como uma postura mais técnica. Você acredita, você acha, na sua experiência, que isso afasta alguns parlamentares da oposição dele? Olha, naturalmente, à medida em que você vai se posicionar mais no debate público de forma mais enfática, no que a gente chama de bola dividida, é possível que essa rejeição dele aumente, como as pesquisas de opinião capturaram. Né? Ele chegou em alguns levantamentos, como a Quest, por exemplo, aumentar em 7, 8 pontos percentuais a rejeição dele ao longo deste ano. Dito isso, o Tarcísio de Freitas acumula um brand, uma construção de marca muito voltada a ser uma figura técnica.
mas é importante a gente estar de olho também nos bastidores, porque a candidatura de Tarcísio à reeleição em São Paulo também é uma possibilidade, mas nos bastidores a gente tem visto ele se movimentar para tentar estar preparado se o presidente Jair Bolsonaro indicá-lo para disputar o Palácio do Planalto. Não à toa ele tem se reunido com o Pablo Nobel, que é um marqueteiro especializado em eleições nacionais, e naturalmente ele vai brifar, e tem brifado já o governador de São Paulo em relação ao que a população tem achado sobre os temas de momento, e a partir disso você acaba se calibrando os seus posicionamentos de forma a repercutir de forma mais positiva e facilitar o crescimento dele, do nome dele nas pesquisas de opinião também.